Olá a todos vocês, que alegria estar aqui pela APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares com Deficiência e Congêneres no âmbito da segurança pública, para trazer as informações, as notícias, aquele que os nossos parceiros oferecem para todos nós. Que alegria contar com todos vocês que acompanham a APM-DEFESP nas redes sociais e essa transmissão feita também simultaneamente com o Diário PCD, um órgão com notícias sobre e para pessoas com deficiência. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, estou responsável pelo Departamento de Relações Públicas da APM-DEFESP e editor do Diário PCD. E conosco hoje a Sandra Guinem, que é assistente social e sexóloga, e a doutora Fernanda Pepistelli, que é ginecologista, e vou tentar ler corretamente agora, uroginecologista. Consegui, hein? Consegui. Oi, Sandra, tudo bem? Como é que você está? Obrigado por estar mais uma vez com a gente para falar sobre incontinência urinária e hoje sobre a sexualidade para quem enfrenta a incontinência urinária. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Oi, Abrão, oi, pessoal. O prazer é meu, é todo meu. Né, de a gente poder passar um pouquinho aí a respeito de algumas dúvidas, né, de alguns sentimentos aí que as pessoas têm quando têm incontinência e nem sempre recebem, né, as informações ou um apoio ou um carinho aí, uma dica, né, doutora, alguma coisa que faça com que melhore um pouquinho a vida, qualidade de vida, né, da pessoa. Eu que agradeço por estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora Fernanda, tudo bem? Muito bem-vinda a mais essa transmissão. Obrigado por estar conosco. Olha, tentei falar uroginecologista sem errar e consegui pela segunda vez. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Abrão. Não, falou direitinho, tá ótimo, perfeito. Estou muito feliz de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que nem a Sandra falou, eu acho que quando a gente fala de perda urinária, a gente fala de sexualidade, a gente fala de qualidade de vida, né? E o quanto é importante a gente trazer boas informações para as pessoas, para que, assim, unidas de informações, eles possam, sim, ter uma melhora dessa qualidade. Legal. Pessoal, só para informá-los, esta é a sexta transmissão que nós fazemos dentro de um projeto que a APM-DEFESP fez e foi aprovado pela Coloplast, né, e o Diário PCD está divulgando isso nas nossas mídias sociais também, para falar sobre incontinência urinária. Foram duas transmissões sobre incontinência urinária masculina, nós tivemos palestra, depois o Tira Dúvida, depois, nas outras duas transmissões, foi sobre incontinência urinária feminina, palestra, e depois o Tira Dúvidas. Na última transmissão foi sobre incontinência urinária e sexualidade. A palestra da doutora Fernanda, a palestra da Sandra, isso tudo de forma virtual, e hoje nós estamos aqui para tirar dúvidas daqueles que nos acompanharam em todas as redes sociais. Nós disponibilizamos um número de WhatsApp às pessoas durante as transmissões, que é o número de WhatsApp do Departamento de Clínicas da APM-DEFESP, e as pessoas encaminharam, foram várias perguntas, nós tentamos aqui unir algumas, né? Nós separamos 10 das principais perguntas sobre tudo que envolve a incontinência urinária e sexualidade para debater nessa transmissão. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a confiança e o apoio da Coloplast. Coloplast, que esteve ao nosso lado o tempo todo, que nos ajudou nessas divulgações, e temos aí o papel de dar continuidade ao trabalho social que a Coloplast faz. Então, quero agradecer demais o Gilberto, o Giba, agradecer a toda a equipe, o Átila, que está sempre nos apoiando, então agradecer a toda a equipe da Coloplast, que confiou nesse projeto para que a APM-DEFESP e o Diário PCD pudessem transmitir essas informações. Doutora, podemos começar pela senhora, doutora Fernanda, pode ser? Lógico, por favor. Então, vamos lá. Vem de Limeira, o Fernando Pontes.
ele questiona se a incontinência urinária pode interferir na vida sexual do homem e da mulher. Como isso pode intervir ou interferir, doutora Fernanda? A incontinência, ela diretamente, né, ela não afeta a sexualidade de forma direta, né? Mas a questão é que quando a gente tem a perda urinária, quando a gente tem, tanto no homem quanto na mulher, né, a gente pode sim afetar muito a autoestima, né? O receio, na verdade, de ter a perda durante o ato, do parceiro perceber essa perda, né? Então, isso indiretamente acaba sim afetando a sexualidade, né? Porque uma vez que você tem esse receio, quando você tem o comprometimento da autoestima, né? A gente acaba influenciando na libido, diretamente, né? Quando a gente tem essa ansiedade, esse receio da perda durante o ato sexual, acaba interferindo nessa questão, né? A gente não consegue separar, né, as coisas. E eu acho que esse desejo, essa frequência acabam sendo diminuídos, né? Acabam ficando prejudicados quanto maior for essa perda, né? Quanto maior a dificuldade dessas pessoas em ter esse controle. Doutora Fernanda, até veio agora uma dúvida, e essa dúvida é minha, tá? Quando há uma perda urinária, por exemplo, pequena, né? Aquela que chega só, por exemplo, do homem, só me desce a cueca, aquela coisa toda. Aquela urina que fica no pênis do homem, ali, aquilo pode causar a ele algum tipo de bactéria, algum tipo de prejuízo por aquela urina ficar ali durante algum tempo, não? Não, isso não. O problema, na verdade, é que tem algumas pessoas, na verdade, Abrão, isso faz parte de toda a complexidade da doença da incontinência urinária, que a incontinência urinária, ela é um sintoma, ela é um sinal de várias doenças, né? Então, a gente tem alguns problemas vesicais na bexiga, né, que podem ir no canal, que podem levar à perda. Então, a incontinência urinária, na verdade, ela não é um diagnóstico, e sim, ela é um sinal, um sintoma de uma doença. E aí, sim, há alguns problemas relacionados, inclusive que podem ser uma das queixas de incontinência, é a dificuldade da pessoa em fazer o esvaziamento da bexiga, tá? Então, na verdade, fica acumulado urina não no canal do pênis, não ali na região vaginal, mas sim dentro da bexiga, né? E eu até brinco, eu brinco muito com os pacientes a respeito disso, né? Eu falo assim, água parada em vasos junto o quê? Bicho, né? E na bexiga a mesma coisa, tá? Quando você tem essa urina parada ali sem conseguir fazer esse esvaziamento, e sim aumenta infecção urinária, né? Aumenta as vezes que a gente acaba tendo infecção nessas pessoas. Mas essa perda que fica aquele xixi naquela urina no canal, isso não. Obviamente, a gente sempre orienta higiene e tudo mais, né? Obviamente, mas aquela urina, aquela pequena urina que escapa na calcinha, na cueca, não há problema, não aumenta risco de infecção para essa pessoa. Boa. Você que é associado da APM-DEFESP, você pode tirar as suas dúvidas o tempo todo, né? No entanto, a diretoria agora disponibiliza um número de WhatsApp diretamente no departamento de clínicas, para você falar com todos os nossos profissionais, fazer agendamento, etc. e tal. O número do contato direto do departamento de clínicas da APM-DEFESP, o Roland vai trazer na tela, o DDD é 11 99422 7240. 11 99422
427240. Por sinal, o Departamento de Clínicas, que é coordenado pela Carolina Tchaquerian. Eu quero agradecer e parabenizar não só ela, mas todos do Departamento de Clínicas. Sandra, a Sandra é assistente social, é sexóloga, e a primeira pergunta vem do Antônio Duarte Lourenço, de Taubaté, Sandra. Como a autoestima e o desejo sexual são afetados pela incontinência urinária? Então, a doutora Fernanda praticamente já deu a resposta, né? Basicamente, a gente acaba qualquer pergunta aí, a gente acaba voltando na mesma, praticamente nas mesmas explicações, né? Então, assim, eu acho que assim, implica na baixa estima, né? Porque, ou na autoestima, né, no caso, porque em diferentes proporções, tá? Eu acho que o homem até ele fica mais acometido, vamos dizer assim, porque a gente acaba se sentindo quebrado, né? Acaba sentindo que está com uma falta da parte do corpo, vamos dizer assim, que funcionava bem e agora já não é mais a mesma coisa, né? Então, essa debilidade, a palavra não seria bem essa, mas essa fragilidade, né? Que aí fica na autoestima da pessoa, faz com que depois disso vire uma cascata, né? Tudo vai piorando, porque a ideia sempre, a principal é de conversar, a principal é de se abrir, mas na verdade não é o que acontece na grande maioria das vezes, né? Então, assim, isso faz com que tudo isso gere um medo, né? Então, quando eu vou ter uma relação sexual, a primeira coisa eu vou ter medo. Então, eu vou ter medo de ter um escape de urina. O ato, na verdade, né? Ele precisa de um relaxamento, ele precisa de muito, vamos dizer assim, muita força muscular, né? Muita movimento corporal. E quando a gente está com medo, a primeira coisa que acontece é travar, né? Então, a gente não consegue também ter aquela evolução, aquele sentimento bom, gostoso, a tensão toda do corpo, os movimentos musculares. Então, tudo isso faz com que a gente nem consiga ter prazer, porque fica tenso, né? E essa tensão faz com que não acabe bem, né? Então, já começa a dificuldade, né? Junto com isso, começa a vir a redução do desejo sexual, porque se eu tenho medo, eu também não penso em ter, né? E aí começa aquela coisa psicológica. Eu não vou pensar, o corpo mesmo já fala, não, olha, não pense porque você depois vai ser uma relação que não vai ser legal, né? Que eu vou ter mais medo do que prazer. Então passa a ter essa redução, né? E aí vem os problemas do relacionamento, porque um não fala para o outro. E aí começam as dúvidas, né? Porque será que eu não estou sendo procurado? Porque às vezes o companheiro ou a companheira não está nem pensando naquilo, né? É um fator natural. Uma perda de urina, tudo está sendo feito bonitinho. Então, assim, não implica em nada, no amor, na paixão, né? No desejo. Mas quem está com o problema faz disso uma coisa muito grande. E aí começa o afastamento e um achar que o outro não está sendo suficiente ou que haja uma traição, alguma coisa assim. E aí a baixa estima vai piorando cada vez mais, né, doutora Fernanda? E aí, assim, vem a depressão, junto com a ansiedade, medo de ser procurado, então já fica ansioso. Essa noite pode ser que eu seja procurado. Não queria. Como é que eu vou fazer agora? Então, tudo isso é um pacote de coisas de sentimento muito ruins, né? E quando você coloca isso, então, né, no sentimento de perda, de feminilidade, de masculinidade, é pior ainda, né? Acontece muito isso também mais na menopausa, né? Na velhice, né? Porque você já não começa a não se sentir mais tão mulher, tão atraente, tão feminina, tão sensual. E aí a tendência realmente é só piorar. E a grande, não vamos falar em números aqui, mas quando você entra na menopausa, a perda de urina é mais fácil de acontecer, né? Mais frequente. Masculina e feminina. Muito problema de próstata também dos homens. E aí passa a ser realmente um pacote bem assim, pesado e de muita baixa estima, né? Vamos mudar a palavra aí. Então, daqui a pouco você fala sobre, inclusive, câncer de próstata, que tem
Tem uma pergunta aqui do Wellington Vitoriano. Daqui a pouco eu vou te questionar sobre isso, Sandra. Então tá Prepare-se bom. por aí. Mas A Laura Vilela, que é de Ituverava, interior de São Paulo, pergunta à doutora Fernanda por que muitas pessoas sentem vergonha de falar sobre incontinência urinária com seus parceiros. É o tal do tabu, né, doutora Fernanda? É o tabu que as pessoas carregam no dia a dia, né? Sem dúvida, né? Eu acho que essa dificuldade... Primeiro, é engraçado, Abrão, porque muitas pessoas, né, no meu consultório, muitas pacientes, principalmente a depender do grupo, né, a faixa etária, gestante, muitas delas, elas acabam achando que a incontinência urinária faz parte daquele momento da vida, né? Elas não veem isso como uma doença, né? E eu sempre falo para elas, perder urina é comum, não é normal, né? E eu acho que isso é uma das primeiras coisas que as mulheres, elas, né, os homens, mas as mulheres principalmente, que é o maior grupo afetado, tem que ter consciência. E uma vez que aquilo é uma doença, uma vez que aquilo é um sinal, é um sintoma, tem como a gente tratar, né? E tudo depende o quanto aquilo está incomodando, né? A gente volta para o ponto inicial da conversa anterior, que é sobre qualidade de vida, né? Sobre da apresentação que a gente falou, são coisas, na verdade, que fazem com que a gente tenha uma perda de qualidade de vida, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Entender que aquilo pode ser um sinal de uma doença que a gente tem que ir atrás para saber a causa, né? E a partir daí, né, entender que não faz parte do envelhecimento. Então, não é toda pessoa que envelhece que vai ter essa perda. E eu acho que isso, a gente tirando esses mitos, né, a gente começando a esclarecer essas questões, fica mais fácil para a gente começar a internalizar aquilo e que, por sua vez, se tornará mais fácil de conversar com o parceiro também, né? Uma vez que você tem um entendimento melhor do seu corpo e do que está acontecendo com ele, fica mais fácil para você ter essa conversa, né? E fica mais fácil de você se assumir essa questão e juntos, né, ali, porque é uma parceria, sexualidade é uma parceria, né, juntos poder da melhor forma driblar esse problema, se aquilo for um problema para o casal. Esse é o X da questão, né? Então, eu acho que há uma vergonha também, porque eu acho que está muito associado àquela coisa, aquilo faz parte de mim, né? Eu acho que muitas pessoas não têm essa consciência de que é uma doença, né? Que é comum, que é frequente, mas que tem tratamento, né? Então, a partir do momento, eu acho que esse entendimento, ele acontece, ele também fica mais fácil para aquela pessoa conversar com o seu parceiro. Faz sentido, Abrão? A cumplicidade, não é? Exatamente, total. Porque não adianta você buscar uma relação onde não haja uma cumplicidade total. Né? A partir do momento que, só metade da cumplicidade, só a outra metade, não adianta. E aí a situação se agrava. Foi o que a Sandra acabou de dizer. Né? Exato. Você, quando começa a criar fugas, você cria distanciamento. A fuga traz ao distanciamento. Exatamente. O distanciamento é um desgaste natural da relação. Né? Exato. E esses tabus, né, como a Laura Vilela acabou de questionar, esses tabus precisam deixar de existir. Né? Não sei lá. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, Abrão, quem é portador da informação, ele consegue quebrar os tabus. Eu acho que é só a partir do conhecimento e da informação que a gente consegue fazer esses tabus serem quebrados, né? É aquilo, né? Cada transmissão que nós realizamos
Se uma das pessoas, no dia seguinte, tomar uma iniciativa daquilo que teve como informação com a gente, eu acho que já já alcançamos um objetivo, né? Certamente. Com aquelas notícias de dancinha, notícias, né? Aquilo lá viraliza, né? Aquilo agora, quando você fala de informação, aí o pessoal, né? Vamos lá, vamos cumprindo com o nosso papel aqui, que é informar, não é? O Sandra, de Goiânia, vem agora, lá do Goiás, a terra do Piqui, Henrique Teles. Quais as estratégias podem ajudar o casal a lidar melhor com a incontinência e manter uma vida sexual ativa? Eu quase já, mais ou menos, respondi também, que é a questão da cumplicidade, né, Sandra? Mas responde para o Henrique Teles, por favor. Henrique, é assim, a intimidade e a cumplicidade, né? Quando a gente tem intimidade, de verdade, de fato, a gente pode conversar sobre todos os assuntos, né? A gente pode estar com qualquer informação que venha nova, que caiba ao casal, de ser passada, de ser conversada e de ser administrada, de como as coisas vão acontecer dali para frente, né? Então, assim, aí ele está perguntando sobre estratégias, né? Então, a primeira coisa é a empatia e a comunicação aberta, né? Então, entender o outro e sentir que, poxa, estamos, por exemplo, envelhecendo juntos. Nós vamos ter problemas, né? No corpo, de doenças ou de transformações, perda de colágeno, elastina, aquele pacote todo. Mas teremos juntos, né? Vamos dizer assim, se é um casal que está aí junto há muito tempo. Estamos nos relacionando e nos conhecendo. Principalmente, né? Ter empatia de saber que eu vou entrar na vida de uma outra pessoa e que eu vou ter que administrar ou ser empático, né? Em vez de falar administrar, né? Com o que o outro está passando e tentar ajudar. Isso é o amor, né? Eu creio nisso. Então, assim, a gente tentar passar as inseguranças, as limitações, né, do corpo da gente para quem está junto. Isso é intimidade e cumplicidade, né? Então, sempre contando e dizendo, olha, está acontecendo tal coisa, estou administrando, tentando tratar, vamos administrar da melhor forma. Algumas estratégias, né? Do tipo, escolher horários, né? Por exemplo, eu não vou ter uma relação depois de ter tomado, sei lá, no meio de uma melancia, que é uma fruta que tem muita água. Eu não vou, por exemplo, beber um monte de cerveja e depois eu vou ter uma relação, né? Que a gente sabe que vai ter mais condições de a bexiga tá cheia, e aí forçar com que essa bexiga ela acabe tendo algum esforço e liberando o líquido, né? Enquanto tá liberando a urina, enquanto tá tendo uma relação, né? E posições também, existem posições também que forçam a bexiga mais, né, a ter mais atividade, acabando tendo um desconforto nessa hora. Os cuidados também, que a gente fala com higiene, do tipo, ter uma toalhinha ali do lado, alguma coisa para secar, que na hora que aconteça não cria um desastre maior. Lençóis, por exemplo, são mais absorvíveis do que aqueles mais sintéticos, que ficam mais aparente, né? Umas coisas assim que vão facilitar para que não tenha aquele constrangimento naquela hora, né? Ou, por exemplo, na hora do banho, né? Encher uma banheira, fazer lá um amor gostoso enquanto está tomando banho, porque aí tem água, não tem importância se está tendo escape ou não está tendo escape, né? Também é uma das estratégias. Aí, assim, eu acho que mais do que tudo isso, antes de tudo isso, seria cuidar do assoalho pélvico, né? Se é que é um problema realmente do assoalho pélvico. Às vezes são doenças que não estão ligadas a um AVC, a Parkinson, alguma coisa assim, doenças neurodegenerativas, né? Que não é o caso. Mas sendo o caso de ser uma flacidez pélvica, né? De procurar também os profissionais que eles estão fazendo esse tratamento aí do assoalho pélvico, né? Que é muito importante também estar associado a esse cuidado todo, tá? As sessões de terapia, né? Que aí eu posso conversar com uma terapeuta ou com uma sexóloga, uma terapeuta, uma psicóloga, para explanar o que está acontecendo e tentar com que alguém, por exemplo, me dê um conforto psicológico, emocional,
para aquela fase que eu estou passando, porque também uma ajuda profissional também, eu acho que nesse fator aí também é muito importante, né? Com certeza. Definir os conceitos de sexualidade, né? Então é assim, eu estou fazendo sexo ou estou fazendo amor? Ou estou com uma pessoa que é meu parceiro, que é meu companheiro, que eu tenho intimidade e que a gente tem que redefinir isso, né? Se eu estou ali para satisfazer o nosso compromisso, com carinhos, afetos, né? Com coisas um pouco diferentes do que é normalmente só o sexo, né? Que é aquela coisa automática e passar a entender mais o corpo e ter mais sensações em todo o corpo, né? Que não levem só automaticamente essa pressão que se faça na bexiga num ato mais, né, da penetração. Vocês podem falar essas palavras, enfim. Então é isso, Abreu. Eu acho que são todos essas estratégias e avaliação médica também, né? Sempre. Muito importante. Ginecologista, urologista, porque, como diz a doutora Fernanda, existem doenças associadas e aquilo não está acontecendo por um mero acaso. Sim. Doutora Fernanda, o Valterlino Souza, da capital, pergunta se é verdade que a perda urinária involuntária pode ocorrer durante o sexo. O que causa isso? De novo, a gente tem algumas doenças que podem causar. A perda urinária durante um ato sexual, ele pode acontecer na hora do esforço físico, então a gente tem uma incontinência urinária associada a uma perda ao esforço, né? E, em geral, isso tem uma ligação com enfraquecimento, justamente que a Sandra falou do assoalho pélvico, né, dessa região, dessa musculatura. E também a gente pode ter uma doença que a gente chama de bexiga hiperativa, né, que é uma doença que a gente perde urina, mesmo que a bexiga esteja não totalmente cheia, às vezes está vazia, só um pouquinho de urina ali, por contração da bexiga involuntária, né? Então, a gente pode ter tanto no esforço físico como no momento que a gente tem orgasmo, a gente pode ter essas perdas, tá? E aí, sim, elas estarem associadas com essas doenças que eu falei, todas elas, obviamente, têm tratamento, se isso for algo que atrapalha a qualidade de vida daquela pessoa. São tratamentos que podem ser desde cirúrgicos, né, em alguns casos, mas também com a associação do fisioterapeuta pélvico e de alguns medicamentos, em alguns casos são necessários, né? Então a gente tem como tratar e sim, é verdade que isso acontece durante o ato sexual de forma involuntária. E aí, doutor, é aquilo, né? Eu acho que é o momento mais delicado para constatar essa perda urinária no momento da relação sexual, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, em geral, os pacientes já tiveram outras perdas. É difícil um paciente chegar no consultório e se queixar: olha, eu perdi urina no ato sexual. Eu também perdi urina no ato sexual. Normalmente há perdas em outros momentos, então não acontece de ser a única perda, né? Graças a Deus não é o único momento, né? Poxa, justo ali eu descobri que eu tenho algum problema, né? Em geral, isso infelizmente acontece em outros momentos também. Então, é mais uma situação que isso acontece. Eu tô conversando com a doutora Fernanda e com a Sandra e estou aqui no site da Coloplast. A Coloplast tem uma série de informações para vocês no site deles, né? Você pode tirar muitas dúvidas no site da Coloplast, mas uma coisa que eu gostaria muito que você tomasse cuidado é naquelas buscas que se fazem em sites não confiáveis nas redes sociais, tá? Tem informações que as pessoas plantam para levar a notícia falsa. Então, você toma cuidado. Não joga lá na inteligência artificial, lá no seu... Pode ser que a informação que você tenha é totalmente contrária daquela que você passe por um profissional,
para você ter a informação correta. Então, fica aí a sugestão para cada um de vocês, não é? Por sinal, você que é associado da APM-DEFESP, você pode ser atendido, né? Ser atendida pela doutora Fernanda, pela Sandra e por tantos outros profissionais que estão disponíveis para o associado na sede central, que fica na Zona Norte de São Paulo, nas representações da Zona Sul, Zona Leste ou Zona Oeste, em Campinas, Mogi das Cruzes ou Santos. Então, tem profissionais disponíveis para atendê-los. E se você passar por uma consulta com a doutora Fernanda ou com a Sandra, você não tem nenhum custo adicional para você ser consultado pela equipe do Departamento de Clínicas. A mensalidade que é paga pelo associado titular dá direito a ele e também aos seus dependentes de serem atendidos por todos os profissionais do Departamento de Clínicas, Departamento Jurídico e de tantos outros departamentos da APM-DEFESP. Bom, e a pergunta agora é para a Sandra, né? Vem de Santo André, Grande São Paulo ali, não é? Região metropolitana da Grande São Paulo, a Raquel Hernandes. A Raquel pergunta assim, Sandra, a prática de exercícios do assoalho pélvico pode ajudar na função sexual? Tem um nome, né, esse exercício, não é, Sandra? Uns falam Kegel, né? Outros falam Kegel. Como é que você fala? Kegel, né? Então, assim, a de Kegel é masculina, né? E a gente tem feminina também, perdão. Tem também um processo aí de vários tratamentos, né? Do assoalho pélvico. A gente tem a fisioterapeuta pélvica, né? Que faz esse trabalho. Obviamente que antes de começar a falar desses tratamentos, precisa ser uma condição de que esses tratamentos resolvam a perda urinária, né? Nessa condição. Então, existem sim esses tratamentos, né? Tem o biofeedback, tem o eletroestimulador, tem as terapias vaginais com medicação, cremes, óleos, enfim. O Pilates também, que é o funcional, né, para a parte pélvica, laser vaginal, existem vários recursos, né? Mas no caso dessa fisioterapia pélvica, né, masculina ou feminina, ela vem bem a tratar quando tem essa flacidez, né, quando tem essa perda aí da musculatura, né, do assoalho pélvico, existem todos esses tratamentos para ajudar nessa recuperação ou no tratamento em si, né, na cura mesmo, porque muitos dos casos, quando está no começo da perda urinária, por exemplo, e a gente faz aí o tratamento com o fisioterapeuta pélvico, com todas esses mecanismos que existem, né, de tratamento, é muito fácil de você não ter mais a perda urinária, né? O problema é procurar o tratamento. O problema é, como disse a doutora Fernanda, achar que é normal. Então, mulher, normalmente isso é coisa de mulher, né? Eu dou uma risadinha, tenho uma perda de urina, eu dou uma tossezinha, e aí eu vou comentar com a minha amiga e ela fala assim, eu também. Eu não posso dar uma tossida, né? Eu vou dar uma corridinha, eu já tenho uma perda urinária. Então, ela tem, eu também tenho, minha mãe tem, minha prima tem, então tá tudo normal. Então, é normal ter. Então, eu não vou procurar atendimento, não vou procurar tratamento, né? Isso é que compromete, porque depois vai aumentando essa perda urinária, né? Então, aí vamos falar só um pouquinho, tá bom, para não tomar muito tempo, da parte masculina, né? Então, o homem, ele começa, por exemplo, a ter um problema urinário. Aí ele começa já a fazer, vai no banheiro, já percebe que a micção já não é mais a mesma, né? Vai diminuindo a quantidade, vai ficando mais fininho. E isso já está mostrando para ele que ele tem um problema na próstata, né? Então, a próstata vai aumentando e vai fazendo com que comprometa, né, a parte urinária. E aí vai mostrando, já vai dando indícios de que ele está com um problema na próstata, né? Mas se ele tiver um companheiro ali, tudo bem, um companheiro ou o pai, o primo, alguma coisa que diga para ele assim, mas isso faz parte do envelhecimento, aí você vai ficando mais velhinho mesmo, a gente vai ficando assim. Porque não trata, não vai fazer lá, né, o exame com o urologista, né? E aí vai começando a achar que tudo aquilo é normal e não vê
não passa o tempo e aquilo só vai aumentando. No caso masculino, por exemplo, quando eles vão fazer uma retirada de próstata, vai fazer algum tipo de cirurgia, alguma coisa, sempre tem um acometimento, né? Porque a gente tem uma cirurgia, sempre tem algum nervinho, um risco, porque é os nervos que comprometem. Então, assim, pode ter depois uma disfunção erétil, né? É até um pouco mais complicado, eu acho, que para a mulher. Mas assim, e aí a mulher normalmente fala, mas depois tem cirurgia, mas a cirurgia também tem complicações no caso de não necessariamente vai ser perfeita, às vezes ainda tem perda de urina, né, doutora Fernanda? Então, o ideal mesmo é que seja realmente feita essa fisioterapia pélvica. Procure sim a ginecologista, procure sim o urologista, vá atrás sim, porque não é normal, porque, como disse a doutora Fernanda, tem sempre algo associado que precisa também ser tratado. Então, no geral, né, a condição no geral aí é muito boa, mas desde que se tenha prevenção. Boa. Sandra, a Sandra Guiné, ela é assistente social, sexóloga, falando sobre a questão incontinência urinária e sexualidade nessa transmissão, que é uma parceria da APMDefesp com a Coloplast, trazendo a informação para você. A Sandra fica na sede central da APMDefesp, na Zona Norte. Você também pode, às vezes, pelo WhatsApp do Departamento de Clínicas, manter contato com a Sandra e saber como ela realiza os atendimentos dela. DDD é 11 99422 7240. Caminhando para as últimas perguntas, de Andradina, a Vilma Torres, doutora Fernanda. Ei, Andradina, quente Andradina, quase divisa com Mato Grosso do Sul. A incontinência urinária pode causar dor e desconforto durante o ato sexual? Não, a incontinência urinária ela não causa dor nem desconforto, Abrão. Ela é um sinal, um sintoma que nem eu havia dito, né? O X é questão, a gente cai no mesmo problema, na hora que a pessoa ela tem dificuldade em ter essa conversa com o parceiro, em dificuldade, ela procura menos, ela tem menos libido. O que pode acontecer com esses pacientes numa bola de neve é que haja uma diminuição da lubrificação, né? Por conta de todo o constrangimento, do medo da perda, ela não consegue ter a lubrificação adequada. E aí sim, isso gerar uma dor naquela paciente. Mas a ligação ela não é direta, né? É fruto de todo um processo, né? Uma pessoa que tem incontinência urinária e está muito bem resolvida em relação a isso, né? Eu digo assim, não tem constrangimento em relação ao ato sexual em si, não tem dor, né? E se tiver dor, a gente tem que buscar uma causa. Esse é o X da questão, né? Porque não tem essa ligação. Entendi. Uma coisa, Abrão, que eu me recordei aqui, até acho que cabe aqui falar e voltando até um pouquinho à sua primeira pergunta em relação à infecção, né? O que a presença da urina pode fazer ali? E não você falou de infecção urinária e depois me veio uma outra questão que acontece com uma certa frequência nessa população, né? É a presença da urina ali na região externa, né? Na região da vulva, na região do pênis, naquela parte externa, né? A urina ela é ácida, né? Ela não foi feita para estar naquele lugar. Então, assim como um bebê quando usa fralda, né? Ele pode assar, né? E essas pessoas elas podem ter sim uma piora da qualidade desse tecido ali, daquela mucosa, né, vaginal, naquela mucosa da região ali do pênis, né? Pode fazer uma assadura, pode fazer um machucado mesmo, né? Isso sim. Levando a alguma infecção, levando a dor por conta dessa presença desse machucado. Mas isso acontece em pacientes que têm uma perda urinária mais grave, né? É aquela perda constante, de longa data, que não é tratada e que fica aquela presença daquela urina ali o tempo inteiro. Porque o tecido nosso de adulto, né, ele, felizmente, é um pouco melhor do que, nesse sentido, né, de assadura e tudo mais, do que a do bebê. Então, a gente leva mais tempo para fazer esse tipo de machucado
do que um recém-nascido, obviamente, né? Mas sim, a gente vê com uma certa frequência, quando a gente vai examinar essas pessoas, esses machucados frutos ali da presença da urina no lugar onde não deveria estar, né? Isso sim, podendo levar, sim, aí assim, a ter dor, mas por conta do machucado e não da perda em si, né? E de infecção, como a gente tinha comentado ali no começo, mas não infecção urinária, sim infecção ali da região. Entendi. Bom, deixa eu insistir nesse tema, então. A questão de fungos, bactérias, também há essa condição, doutora, de ter isso? E vira uma porta de entrada, né? Na hora que você faz uma mudança ali do tecido, né? Muda o pH, a gente começa a ter uma mudança da pele ali da região, né? Que a gente chama de mucosa. Ela fica mais sensível, ela fica mais suscetível às infecções. É um fato, tá? É uma porta de entrada para bactéria oportunista, para algum fungo, alguma coisa ali. Sim, é um fato. Isso porque as defesas naturais, elas são quebradas por conta da presença da urina ali por um tempo mais prolongado. Então, Abrão, só fazendo um adendo aí, o doutor Lucas tinha falado disso, né? A respeito disso na transmissão também com o urologista. Ele falou, se eu não me engano, tá? A respeito até de câncer peniano por motivo também de falta de higiene. Ele comenta isso também no dia que nós gravamos com ele. Se quiser... Isso, né? Incontinência urinária masculina. As informações, porque o problema, na verdade, Abrão, é que essas feridas, né, isso vira algo crônico, né? Esse é o X da questão. A gente não está falando de uma incontinência urinária que acabou de começar a acontecer. A gente está falando em pacientes que têm isso a longa data, né? Aquele tecido, ele começa a ser machucado sempre. Machuca ali, por conta dele ficar mais sensível, por conta do pH da urina, né? A urina, de novo, não foi feita para estar naquele lugar, né? E aí a gente quebra as nossas defesas ali, né? E aí a oportunidade da bactéria entrar e fazer uma infecção local ali, não é uma infecção urinária, e sim uma infecção de tecido ali. E sim, se isso se prolongar por longa data sem tratamento nenhum, pode sim vir a gente ter um câncer ali na região por uma ferida que ela não cicatriza. Doutora Fernanda, aí quando a mulher, né, ela tem a perda urinária, ela coloca o absorvente, né? E aí vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, uma atividade física, alguma coisa. A assadura, como a doutora Fernanda falou, é frequente, né, doutora Fernanda? Assim, eu digo frequente, mais fácil de acontecer essa assadura, essa lesão aí. Também por conta da fricção, né, do absorvente e a urina, que é ácida, como a doutora Fernanda está falando. Então, no caso mesmo feminino também, é complicado também quando tem, né? Mas o mais importante é que há tratamento, né? A gente tem algumas medicações tópicas ali, uns cremes que melhoram o tecido da região, que melhora a cicatrização. Então, é possível, sim, mesmo tendo a incontinência, né, mesmo a gente ainda estando no processo de melhora dessa perda urinária, a gente pode melhorar o tecido da região, evitando que essas coisas aconteçam. A prevenção, não é? Sempre. Prevenir é o fundamental. Prevenir. Quem vai imaginar que, por exemplo, um câncer peniano pode ter sido ocasionado numa questão de incontinência urinária, né? Como é que vai imaginar uma consequência como essa? Não é claro que por isso que a gente busca sempre trazer as informações para todos aqui. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado por trazer com tanta clareza essas informações. Sandra, o Wellington Vitoriano, eu falei para você sobre a questão da próstata, né? O Wellington Vitoriano faz uma pergunta, ele é de Botucatu, se homens que fizeram cirurgia de próstata e ficaram com incontinência podem ter vida sexual satisfatória. Já falamos um pouco sobre isso, mas principalmente nesse caso, Sandra, o que é que você sugere?
Wellington, é assim. Como já foi dito, né? Tudo que foi dito aqui, existe tratamento, a retirada, né? Prostatectomia, ela acaba acontecendo com esses homens que têm o problema na próstata, nem sempre depois da cirurgia tem perda urinária, né? Os médicos até falam, eu vou dizer aqui um pouco até do que eu escutei do Dr. Lucas, né? Que a cirurgia acontecendo, logo em seguida tem que se procurar o fisioterapeuta pélvico para já tentar reverter, já no começo da cirurgia, que é uma coisa que eles não procuram tão rápido esse atendimento, acaba esperando, procrastinando, né? Todo esse tratamento, às vezes é um médico, o retorno com o médico demora muito, por exemplo, se é um retorno, vamos falar assim, pelo SUS, alguma coisa assim, que o tratamento seja mais demorado para que volte para o médico, perde aquele time, né, do tratamento de fazer a fisioterapia pélvica, que é tão importante nessa hora, logo que tem a cirurgia plástica, o médico liberar, já fazer a fisioterapia pélvica para não ter essa perda, né? E se tiver, existem também outros tratamentos, cirurgia e tudo mais associado que o urologista ou a ginecologista, né, vão acabar, no caso aqui a gente está falando dos homens, né, que o urologista vai acabar já dando passo a passo para que seja respeitado todos os tempos e todos os tratamentos. E aí, nesse caso, a gente volta lá no que a gente falou, né, de fazer as coisas sempre com intimidade, sempre com companheirismo. Existe sim a qualidade de vida, mesmo depois de fazer o tratamento, se for uma perda urinária leve ou se for uma retirada da próstata. Sempre tem um tratamento, sempre tem um bem-estar associado, uma qualidade de vida quando você procura o recurso com o profissional adequado, né? Então, aí, só para entender assim, a grosso modo, o homem tem lá a próstata é um dos filtrinhos, vamos dizer assim, vamos imaginar um filtro, né, de barro que tem uma boinha em cima e onde você abre para retirar água para você beber. A próstata fica aquele filtrinho, né, aquela boinha, né? Então, encheu a bexiga, ela é fechada e aí solta-se urina e não tem mais escape, né? Porque você fechou a boinha lá em cima. Quando você tira a próstata, a grosso modo, né? Você tá tirando essa boinha lá de cima, então você fica só lá com o filtrinho lá de baixo, né? Com a torneirinha de baixo. E se essa torneirinha tiver fortalecida, tiver feito a fisioterapia pélvica, tiver todo um tratamento, obviamente que o escape de urina será menor ou zerado, né? E o problema, na verdade, quando a gente faz uma cirurgia de próstata, a gente pode ter o comprometimento da inervação que passa naquela região, né? E então, quando a gente faz uma cirurgia de próstata, ou mesmo uma radioterapia no local ali, a gente pode ter esse comprometimento da inervação, levando à incontinência urinária, né? Ou mesmo a dificuldade de ereção, né? Então, a gente pode ter essas complicações vindas desses tratamentos ou não, a depender, e isso não é uma coisa, algo errado que o médico o cirurgião fez, enfim, é uma complicação inerente ao procedimento, pode ou não acontecer. A fisioterapia é nosso grande aliado, como a Sandra falou, na prevenção e na melhora disso, né? Mas eu quero até tocar em outro assunto, né, Abreu? Até que a gente conversou sobre isso da outra vez, né? Foi uma conversa muito gostosa, né? Inclusive, foi enriquecedora para mim. Quando a gente fala de sexualidade, né? A gente, muitas vezes, as pessoas vinculam a sexualidade ao ato da penetração, né? Isso não necessariamente é uma verdade, né? A gente pode ter intimidade, a gente pode ter sexualidade sem ter essa penetração, né? E eu acho que isso
tem que vir fruto da conversa do casal. Esse é o X da questão, né? Uma vez que houve essa dificuldade, né, houve esse problema, ele apareceu, como é que a gente vai lidar com a nossa intimidade a partir de agora, né? O ato sexual, ele não se resume à penetração. Esse é o X da questão, né? Mas para isso acontecer, de novo, a gente cai na mesma conversa. É intimidade, é parceria, é troca, é ter profissionais te assessorando neste momento, te mostrando os caminhos, né? Mas é o parceiro, né? É a parceria. Totalmente, totalmente. Às vezes tem gente que me procura, não fugindo um pouco da linha aí, mas complementando o que a doutora Fernanda está dizendo, né? Tem casal que me procuram e sexualmente não tá bom, existe um escape de urina também, mas como eu falo, é da parte de só, normalmente, nesse caso foi da mulher, ela tem um escape de urina, e colocando isso como um empecilho para tudo, né? E aí elas procuram, me procuram para dizer assim, olha, o relacionamento não está bom sexualmente, né? E aí vamos fazer, então, uma pesquisa aí, né? Conversar um pouco com ela, conversar um pouco com ele, ver o que está acontecendo. E aí existe um monte de coisa associada, né? Então ela diz assim, eu tenho dores, eu acho que é pela perda da urina, acho que é a bexiga, eu tenho dores na penetração, eu tenho... ele não me compreende, ou então eu digo para ele, eu fico chateada, eu não quero que ele me procure, porque me machuca, porque sangra, né? E aí, às vezes, tem um monte de coisa relacionada, né? Aí falando da sexualidade, né? E aí você para e diz assim, olha, tudo bem, mas vamos lá, vamos arrumar tudo, mas você também. Você precisa fazer um laser vaginal para que volte a ter a lubrificação, para que tenha as paredes da vagina mais fortes, para que você consiga ter, na hora de fazer esse ato, não ter a dor, porque quando tem a dor também tem mais escape de urina, porque você está mais tensa, porque você tem mais... tá tudo ligado, né? O desconforto todo, e acaba gerando uma bola de neve nessa situação aí, falando a respeito dessa parceria, dessa cumplicidade aí sexual, né? Então, às vezes tem muita coisa para arrumar aí nessa história, né? Não é só a perda de urina. A perda de urina é um detalhe no meio do bolo inteiro, né? A cerejinha lá só, e o bolo inteiro tem um monte de coisa para a gente arrumar, e é com quem? E é com a ginecologista, e é com o uro, e é com o fisiopélvico, e é com o nutricionista, então é um pacote de coisas, né? Não está só associado a estritamente falar assim, não, eu tenho uma perda urinária, isso é um problema, acaba-se com a vida sexual, acaba-se com a vida conjugal, um se distancia do outro, e aí, nesse caso, tem tanto profissional associado, né, ligado, né, que pode ajudar nessa estrutura toda, e fica só limitado naquilo, né, daquele desconfortozinho da perda urinária, e deixa de ganhar um monte de presente aí, de muito profissional que pode ajudar, e perde totalmente a qualidade de vida à toa, né, doutora Fernanda? Acho que... A Sandra já antecipou, inclusive, a resposta para a Lidiane Novelli, de São José do Rio Preto. A Lidiane perguntava como o diálogo entre o casal e acompanhamento profissional, entre urologista, ginecologista e terapeuta sexual, pode melhorar a vivência da sexualidade. Lidiane, está aí a resposta da Sandra com os comentários da doutora Fernanda sobre essa importância desse diálogo e dessa troca de informações entre o casal, né? Eu costumo dizer para esses casais, né, assim, na hora que a gente briga, a gente fala coisa até que não existe, né? Na hora da briga, a gente despeja tudo, fala tudo, perde totalmente a noção, a razão, mas não consegue falar na hora da intimidade. É bem assim. Não é? Não consegue dizer, olha, eu me sinto bem quando você faz isso. Olha, por exemplo, nessa posição, você realmente não está muito agradável porque eu tenho perda de urina, ou sabe, coisas assim, que vai facilitar tanto, que vai melhorar tanto, que é tão suave, né? Que é tão sutil, mas não consegue. A sexualidade... Nem todos praticam a prática do elogio, né? Preferem criticar a prática do elogio. Falar de si, do que gosta, de como gosta, de como não gosta, de que aquilo não está sendo legal para o casal. Percebe como é difícil? É muito complicado.
Mas, enfim, né, a gente tem que aprender a colocar as emoções aí e a comunicação se quiser ter uma qualidade de relacionamento e de vida, né? Caminhando para a última pergunta, para a doutora Fernanda, a Luciana Mendes, de Caraguá, do interior do litoral paulista, nós já falamos sobre alguns tratamentos, mas especificamente, doutora, quais são os tratamentos para melhorar a qualidade sexual de quem sofre de incontinência urinária? Perfeito. A gente, primeiro, como eu disse, a gente tem que descobrir qual é a causa, né? A causa relacionada à perda, porque a partir da causa a gente vai em busca do tratamento, tá? Então, não necessariamente é o mesmo tratamento para todas as perdas, tá certo, Abreu? Então, sim, a gente tem algumas cirurgias, alguns procedimentos cirúrgicos que são também vinculados. A gente tem perdas, então, relacionadas ao esforço, a gente tem perdas relacionadas a essa contração involuntária que eu falei, que é a bexiga hiperativa. A gente tem o que a gente chama de incontinência urinária mista, que é um pouquinho dessas duas coisas, né? A gente tem perdas por fístula, que a gente fala, que são buraquinhos que ligam diretamente a região da vagina à bexiga, e a gente tem perdas por uma bexiga que não funciona direito, né? Uma bexiga que a gente chama de neurogênica, né? Então, a gente tem perda muitas vezes por transbordamento. Então, a pessoa não sente que a bexiga está cheia e aí chega um momento que vaza, tá? Então, a depender da causa, a gente vai em busca do tratamento. E aí, entre eles, cirúrgicos, podemos ter medicamentosos, né? A depender da causa, e fisioterápico. E o mais importante, né, é saber que esses tratamentos eles não são isolados, muitas vezes. A gente pode lançar a mão de mais de um profissional, de mais de um tratamento para ajudar na melhora de qualidade de vida daquela pessoa. Eu sempre brinco com as pacientes, né? Eu falo assim para as pacientes, quando eu pergunto, né, se ela perde urina ou ela me traz isso, né? Quando eu vou tratar, eu justamente faço essa pergunta para a pessoa, né? Isso te atrapalha? Isso está te incomodando? Você quer tratar isso? Né? Então, acho que essa parceria, de novo, né? Comunicação acima de tudo e com o médico também, inclusive, mais importante também, para a gente propor um tratamento adequado para a doença e para aquele paciente, que não necessariamente é o mesmo para outra pessoa que tem, às vezes, o mesmo problema, mas o tratamento para aquela outra pessoa vai ser diferente, né? Então, a gente adequar esse tratamento conforme a pessoa. E uma última coisa, né? Eu acho que a Sandra falou um pouquinho, mas essas estratégias, na verdade, para a gente melhorar a nossa sexualidade nesses pacientes, né? Então, esvaziar a bexiga antes de ter relação, né? Eu acho que isso é uma das coisas até que eu falo até para os pacientes que não têm incontinência, né? Da importância da gente ter esse esvaziamento da bexiga para conforto, para diminuir a chance de perda, né? A conversa com o parceiro, que a gente já falou um monte aqui sobre isso, né? E eu acho que é isso. Eu acho que espero ter respondido a pergunta, né? Doutora, o detalhe é que são tantas dúvidas, não é? São Sim. tantas dúvidas que a gente acaba assim, nós vamos encerrar essa transmissão, mas fica aquele sentimento, olha, faltou falar sobre isso, sobre aquilo, mas a APMDFESP tem essa relação com a boa informação, com a notícia, principalmente com o apoio da Coloplast e com o apoio de todos vocês aí do Departamento de Clínicas da APMDFESP. Acho que nós aqui, diretamente, 10 pessoas foram atendidas com as perguntas, mas nós nos colocamos à disposição para outras também, e a gente vai consultar cada profissional para poder responder da melhor forma a cada um de vocês. De qualquer forma, doutora Fernanda, cumprimos a nossa parte. Cumprimos a nossa parte, Sandra. Estamos aqui disponíveis para caso queiram tirar mais dúvidas, obviamente, queiram vir em atendimento. O departamento está aberto
com os braços abertos aqui. Legal. Fizemos a nossa parte, Sandra. Levamos, pelo menos, a informação sobre incontinência urinária masculina, feminina, sexualidade, enfim. Eu acho que... desculpa, Bruno, aqui cortou aqui. Eu acho que damos uma pincelada, né, doutora Fernanda? Tem tanto para falar. Quando a gente passa, então, para a área de envelhecimento, mais ainda, né, doutora Fernanda? Mas, assim, é um assunto muito gostoso, é um assunto tão importante, tão necessário, tão íntimo, né? Que eu acho que, para quem está recebendo essas informações e não achava que o diagnóstico era a morte, né? Digo, a morte psicológica, emocional, física, tenha toda a esperança do mundo, porque tem solução, tem tratamento, né? Mais de um, né? Tem várias possibilidades e ainda assim a gente ainda tem psicólogo, né? Para poder ajudar, se for o caso. Ou seja, é um pacote aí de profissionais aí que só vem acrescentar para quem precisar da ajuda da gente, né, doutora Fernanda? Eu só acho que as pessoas não devem desistir delas mesmas. Sabe? Não, jamais. Não desista. Desista, vá em busca de informações. Mas eu preciso esperar 40 dias para uma consulta. Vá, nesses 40 dias, acumulando dúvidas para, na hora que você tiver essa chance, você tirar todas as suas dúvidas. Vá em busca. Não desista de si mesmo. Não desista, né? Porque a medicina, a boa medicina está aí à disposição, né? Os bons tratamentos complementares, suplementares estão aí à disposição e a gente cumpre aqui o nosso papel. Muito obrigado a todos da Coloplast, ao Gilberto, ao Giba, ao Átila, a todos da Coloplast, muito obrigado. Obrigado a Carolina Tchaquerian, obrigado ao presidente Antônio Figueiredo Sobrinho, ao vice-presidente Vladimir Garcia de Menezes, a toda a diretoria da APM-DEFESP, que nos confiou em levar essas transmissões com essas notícias. E agradecer especialmente a doutora Fernanda e a Sandra por estar conosco mais essa oportunidade. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, doutora Fernanda. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Conheça mais a APM-DEFESP. O nosso site está à sua disposição, assim como todas as redes sociais, www.apmdefesp.org.br. Saiba todas as informações, como falar com a APM-DEFESP, e o Diário PCD permanece à sua disposição, levando a notícia e a boa informação em todas as mídias sociais. Muitíssimo obrigado. Falamos, portanto, sobre incontinência urinária e sexualidade nessa transmissão simultânea pelas redes sociais. Muito obrigado, gente. Valeu. Até mais. Obrigado. Fui.